Olá, meus amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos desvendar algo extraordinário. As 7 marcas secretas que revelam que você é um escolhido de Deus. Você já percebeu que há certas características em sua vida que parecem diferentes, sinais sutis, mas poderosos, que indicam algo especial? Existem marcas espirituais ocultas que só os verdadeiros escolhidos possuem. Sinais que o próprio reino das trevas reconhece, mas que muitas vezes passam despercebidos pelos próprios portadores. Se você já sentiu que há algo único em sua jornada com Deus, que certas experiências seus são distintas, este vídeo pode revelar verdades que confirmarão seu chamado divino. Estas não são marcas óbvias que todos podem ver, mas sinais secretos que só quem conhece pode identificar. Antes de prosseguirmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Sua interação é muito importante e fortalece nossa mensagem. Vamos descobrir juntos se você carrega essas marcas divinas. Agora, vamos para a primeira marca de todos escolhidos. A primeira marca secreta que revela que você é um escolhido de Deus é uma inquietação espiritual constante e profunda que habita em seu interior. Esta não é simplesmente ansiedade ou insatisfação comum, mas uma sede espiritual insaciável que nada deste mundo consegue satisfazer completamente. É como se houvesse um vazio sagrado em sua alma, um anseio por algo maior, mais profundo e eterno, que constantemente o impulsiona a buscar mais de Deus. Esta inquietação é uma marca divina implantada pelo próprio Espírito Santo no momento da sua eleição. Esta marca se manifesta desde muito cedo na vida do escolhido, frequentemente aparecendo na infância ou adolescência como uma sensibilidade diferenciada às coisas espirituais. Enquanto outros se contentam com entretenimentos superficiais ou objetivos puramente materiais, o escolhido sempre sente que há algo mais importante, algo transcendente que precisa ser descoberto e vivido. Esta inquietação o torna incapaz de se satisfazer completamente com prazeres temporários, sucesso mundano ou relacionamentos superficiais. A inquietação espiritual se intensifica especialmente durante momentos de oração, adoração ou leitura das Escrituras. É nestes momentos que o escolhido sente mais intensamente que há dimensões da realidade espiritual que ainda não foram plenamente exploradas, mistérios divinos que aguardam revelação e um relacionamento com Deus que pode se tornar ainda mais íntimo e transformador. Esta fome espiritual é insaciável precisamente porque foi projetada por Deus para manter o escolhido em constante busca. O que torna esta marca particularmente secreta é que ela frequentemente é mal compreendida ou mal interpretada pelos outros e até mesmo pelo próprio escolhido. Pode ser vista como insatisfação crônica, perfeccionismo espiritual ou até mesmo como instabilidade emocional. Pessoas bem-intencionadas podem aconselhar o escolhido a se contentar com o que tem, ou a parar de ser tão exigente espiritualmente. No entanto, esta inquietação não é um defeito a ser corrigido, mas uma marca divina a ser celebrada e seguida. Esta marca também se manifesta na incapacidade do escolhido de se conformar com cristianismo superficial ou religiosidade mecânica. Ele constantemente busca autenticidade, profundidade e realidade em sua experiência com Deus. Não consegue se satisfazer com tradições vazias, rituais sem significado ou fé, que não produz transformação real. Em Salmos capítulo 42, versículo 1, Davi expressou esta inquietação. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esta sede espiritual intensa é característica dos escolhidos. A segunda marca secreta que identifica um escolhido de Deus
é uma percepção espiritual extraordinariamente aguçada, que vai muito além da intuição normal ou da sensibilidade emocional comum. Esta é uma capacidade sobrenatural de perceber realidades espirituais invisíveis, de discernir motivações ocultas e de ler situações em níveis que escapam completamente à percepção natural. Esta marca é como um sexto sentido espiritual que permite ao escolhido navegar pelo mundo visível, enquanto permanece constantemente consciente do mundo invisível. Esta percepção aguçada se manifesta primeiramente na capacidade de discernir espíritos. O escolhido consegue perceber quando há presença demoníaca em um ambiente, pessoa ou situação, mesmo quando não há manifestações óbvias. Ele pode sentir opressão espiritual, identificar fortalezas demoníacas ou perceber quando alguém está sob influência de espíritos malignos. Igualmente, ele consegue perceber a presença de Deus, a unção do Espírito Santo sobre pessoas, ou quando há uma atmosfera de santidade e paz divina em um lugar. A marca também se revela na capacidade de perceber as verdadeiras motivações e intenções das pessoas, mesmo quando elas estão habilmente disfarçadas. O escolhido frequentemente sabe quando alguém está mentindo, manipulando ou escondendo algo, não através de evidências óbvias, mas através de uma percepção espiritual que penetra além das aparências. Esta capacidade pode ser desconcertante tanto para o próprio escolhido quanto para aqueles ao seu redor. Esta percepção se estende também à capacidade de discernir a vontade de Deus em situações específicas. O escolhido desenvolve uma sensibilidade à direção divina que lhe permite perceber quando Deus está abrindo portas, fechando caminhos ou indicando uma direção particular. Ele consegue sentir quando algo está alinhado com a vontade de Deus e quando algo está em oposição aos planos divinos, mesmo quando as evidências externas sugerem o contrário. Uma das manifestações mais impressionantes desta marca é a capacidade de perceber eventos futuros ou de receber revelações proféticas. O escolhido pode ter sonhos ou visões que se revelam proféticos. Pode receber impressões sobre eventos que ainda não aconteceram, ou pode simplesmente saber que algo específico vai acontecer. Esta capacidade profética não é controlada pelo escolhido, mas é uma manifestação soberana do Espírito Santo operando através da sensibilidade espiritual aguçada. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo explica: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esta capacidade de discernimento espiritual é uma marca distintiva dos escolhidos, uma ferramenta divina que os capacita a operar efetivamente no reino espiritual. A terceira marca secreta que revela que você é um escolhido de Deus é uma atração magnética involuntária que você exerce sobre certas pessoas, especialmente aquelas que estão em necessidade espiritual, crise emocional ou busca por respostas divinas. Esta não é uma qualidade de personalidade desenvolvida conscientemente, mas uma emanação espiritual natural que flui da presença de Deus em sua vida. É como se houvesse uma frequência espiritual sendo transmitida que apenas certas pessoas conseguem sintonizar. Esta marca se manifesta quando pessoas desconhecidas se aproximam do escolhido em lugares públicos, supermercados, filas de banco, transporte público e começam a compartilhar seus problemas mais íntimos sem qualquer provocação. Estranhos frequentemente se sentem compelidos a contar sobre suas crises matrimoniais, problemas financeiros, questões de saúde ou dilemas espirituais para alguém que acabaram de conhecer. Esta abertura instantânea
não é resultado de técnicas de comunicação do escolhido, mas de uma presença espiritual que cria um ambiente de segurança. A atração magnética também se manifesta no fato de que pessoas em crise gravitam naturalmente em direção ao escolhido, mesmo em grupos grandes. Em reuniões sociais, conferências ou até mesmo em igrejas, aqueles que estão passando por dificuldades frequentemente procuram especificamente o escolhido para conversar, pedir oração ou simplesmente estar próximos. É como se houvesse um radar espiritual que identifica o escolhido como uma fonte de consolo, sabedoria ou força espiritual. Esta marca é particularmente evidente na forma como crianças e animais respondem ao escolhido. Crianças pequenas, que ainda não foram condicionadas por preconceitos sociais, frequentemente se sentem naturalmente atraídas ao escolhido, buscando sua proximidade e atenção. Animais também demonstram uma resposta diferenciada, mostrando mais calma, docilidade ou até mesmo aparente reverência na presença do escolhido. Esta resposta instintiva de seres que operam principalmente por intuição é um testemunho poderoso da presença espiritual especial. A atração magnética se estende também ao fato de que o escolhido frequentemente se torna um ímã para situações onde sua presença é necessária para trazer paz, resolução ou intervenção divina. Ele pode, coincidentemente, estar presente durante emergências, crises familiares, acidentes ou momentos quando alguém precisa urgentemente de ajuda espiritual. Estas não são realmente coincidências, mas evidências de que Deus está posicionando estrategicamente o escolhido onde sua unção e presença são necessárias. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esta qualidade de Jesus de atrair aqueles que estavam em necessidade é compartilhada, em menor grau, com aqueles que carregam sua presença de forma especial. É uma marca que identifica aqueles que foram escolhidos para ser extensões do coração compassivo de Cristo no mundo. A quarta marca secreta que identifica um escolhido de Deus é uma resistência sobrenatural às influências negativas que normalmente afetam outras pessoas. Esta não é simplesmente força de vontade ou disciplina pessoal, mas uma proteção espiritual divina que cria uma barreira invisível contra certas formas de tentação, manipulação espiritual e corrupção moral. É como se houvesse um escudo espiritual ao redor do escolhido, que filtra e bloqueia influências que poderiam desviá-lo de seu propósito divino. Esta resistência se manifesta primeiramente na capacidade do escolhido de permanecer imune a certas tentações que facilmente dominam outros. Enquanto pessoas ao seu redor podem lutar intensamente com vícios específicos, padrões de comportamento destrutivo ou tentações persistentes, o escolhido frequentemente descobrirá que tem uma aversão natural ou uma capacidade inexplicável de resistir a essas mesmas tentações. Não é que ele seja moralmente superior, mas que há uma proteção divina operando. A marca também se revela na incapacidade de certos tipos de pessoas manipuladoras ou controladoras de exercer influência sobre o escolhido. Narcisistas, manipuladores emocionais, líderes abusivos ou pessoas com agendas ocultas frequentemente descobrem que suas táticas usuais simplesmente não funcionam com o escolhido. Há algo na presença espiritual do escolhido que neutraliza tentativas de manipulação e expõe motivações impuras. Esta resistência se estende também à proteção contra enganos doutrinários ou falsas profecias. O escolhido possui um discernimento interno que o alerta quando ensinos não estão alinhados com a verdade bíblica, mesmo quando são apresentados de forma convincente por líderes aparentemente credíveis.
Esta capacidade de discernir erro doutrinário não vem necessariamente de conhecimento teológico extensivo, mas de uma sensibilidade espiritual que reconhece quando algo não ressoa com o espírito de verdade. A marca também se manifesta na proteção contra ataques psíquicos ou influências ocultistas. O escolhido frequentemente descobrirá que práticas de feitiçaria, maldições ou outras formas de ataque espiritual simplesmente não têm efeito sobre ele. Rituais destinados a causar dano, manipulação através de meios ocultos ou tentativas de controle espiritual encontram uma barreira impenetrável na proteção divina que cerca o escolhido. Esta resistência sobrenatural também se manifesta na capacidade de manter paz interior, mesmo em ambientes altamente carregados com negatividade, conflito ou opressão espiritual. Enquanto outros podem se sentir drenados, agitados ou espiritualmente oprimidos em certos ambientes, o escolhido frequentemente experimenta uma calma sobrenatural ou até mesmo uma capacidade de transformar a atmosfera espiritual do ambiente através de sua simples presença. Em Salmos capítulo 91, versículo 10, encontramos a promessa: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Embora esta promessa se aplique a todos os crentes em certo nível, ela se manifesta de forma particularmente evidente na vida dos escolhidos como uma marca visível de proteção divina especial e propósito elevado. A quinta marca secreta que revela que você é um escolhido de Deus é a experiência regular de sonhos e revelações proféticas que vão muito além de sonhos comuns ou imaginação ativa. Esta marca se manifesta através de comunicações divinas durante o sono, visões durante momentos de oração ou meditação e impressões proféticas que se revelam precisas e significativas. Não se trata de sonhos ocasionais que podem ser interpretados vagamente, mas de comunicações claras e específicas que carregam autoridade espiritual. Esta marca frequentemente se manifesta desde a juventude, com o escolhido experimentando sonhos que são distintamente diferentes dos sonhos normais em sua clareza, intensidade emocional e impacto duradouro. Estes sonhos proféticos frequentemente contêm simbolismos bíblicos, revelações sobre eventos futuros, direções específicas de Deus ou insights sobre situações que o sonhador não poderia conhecer através de meios naturais. A pessoa frequentemente acorda destes sonhos com uma certeza inexplicável de que recebeu uma comunicação divina genuína. Os sonhos proféticos do escolhido frequentemente se concentram em várias categorias distintas. Podem ser sonhos de aviso, alertando sobre perigos futuros, decisões importantes que precisam ser tomadas ou situações que requerem oração intensiva. Podem ser sonhos de encorajamento, oferecendo esperança durante períodos difíceis, confirmando direções que Deus está tomando, ou fornecendo força para perseverar através de desafios. Podem também ser sonhos de revelação, expondo verdades espirituais ou fornecendo compreensão sobre mistérios bíblicos. Além dos sonhos noturnos, esta marca também se manifesta através de visões ou impressões proféticas durante momentos de vigília. O escolhido pode receber imagens mentais claras, impressões específicas ou até mesmo experiências visionárias abertas durante oração, adoração ou momentos de quietude espiritual. Estas experiências frequentemente vêm acompanhadas de uma unção profética que confirma sua origem divina. Uma das características mais notáveis desta marca é a precisão e o cumprimento verificável das revelações recebidas. O escolhido frequentemente descobrirá que eventos específicos que viu em sonhos ou visões se materializam exatamente como foram revelados. Pessoas que apareceram em sonhos,
aparecem posteriormente em sua vida de formas significativas, ou situações que foram mostradas profeticamente se desenvolvem precisamente como foram antecipadas. Esta marca também inclui a capacidade de receber revelações sobre outras pessoas, através de sonhos ou visões. O escolhido pode sonhar com situações específicas que outros estão enfrentando, receber insights sobre necessidades de oração de pessoas específicas ou até mesmo receber mensagens proféticas destinadas a serem compartilhadas com outros. Estas revelações frequentemente se mostram precisas e significativas para os destinatários. É importante entender que esta marca vem acompanhada de grande responsabilidade. O escolhido deve aprender a discernir entre revelações genuinamente divinas e produtos de sua própria imaginação. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus promete: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." Esta promessa se cumpre de forma particularmente evidente na vida dos escolhidos. A sexta marca secreta que identifica um escolhido de Deus é uma influência transformadora involuntária que ele exerce sobre pessoas, situações e ambientes ao seu redor. Esta não é uma habilidade desenvolvida conscientemente ou uma técnica de liderança aprendida, mas uma emanação natural da presença de Deus que flui através da vida do escolhido, criando mudanças positivas e transformações significativas onde quer que ele vá. É como se houvesse um catalisador espiritual operando através do escolhido. Esta marca se manifesta primeiramente na capacidade do escolhido de inspirar mudanças positivas nas pessoas, através de interações aparentemente casuais. Conversas breves podem resultar em decisões de vida que alteram completamente a trajetória de alguém. Palavras de encorajamento podem quebrar padrões de pensamento negativo que persistiram por anos. Até mesmo a simples presença do escolhido pode catalisar processos de cura emocional ou despertar espiritual que estavam dormentes na vida de outras pessoas. A influência transformadora também se manifesta na capacidade de trazer clareza a situações confusas ou complexas. O escolhido frequentemente se encontra sendo consultado sobre decisões importantes, conflitos relacionais ou dilemas espirituais, não necessariamente porque possui conhecimento especializado, mas porque sua perspectiva tende a cortar através da confusão e revelar aspectos essenciais que outros perderam. Sua presença parece criar um ambiente onde a verdade emerge naturalmente. Esta marca também se revela na forma como o escolhido influencia a dinâmica de grupos e organizações. Sua participação em equipes de trabalho, ministérios ou grupos sociais frequentemente resulta em melhor comunicação, resolução de conflitos anteriormente intratáveis e um aumento geral na efetividade e harmonia do grupo. Não é que o escolhido necessite assumir liderança formal. Sua simples presença como membro ativo frequentemente eleva o nível de operação de todo o grupo. A influência transformadora se estende também à capacidade de quebrar ciclos negativos em famílias ou comunidades. O escolhido pode ser o catalisador que interrompe padrões geracionais de disfunção, vício, pobreza ou conflito familiar. Sua chegada a uma família ou comunidade frequentemente marca o início de um período de cura, restauração e renovação que se estende muito além de sua influência direta. Uma das manifestações mais poderosas desta marca é a capacidade de inspirar outros a descobrir e desenvolver seus próprios dons e chamados espirituais. O escolhido frequentemente se torna um mentor natural, não através de esforço consciente, mas através de uma habilidade intuitiva de reconhecer potencial latente em outros e de criar ambientes onde esse potencial pode florescer.
A marca também se manifesta na capacidade de transformar ambientes físicos e atmosferas espirituais. Locais que estavam carregados com negatividade, tensão ou opressão espiritual frequentemente experimentam mudanças perceptíveis quando o escolhido se torna uma presença regular. Casas se tornam mais pacíficas, locais de trabalho se tornam mais produtivos e harmoniosos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus disse aos seus seguidores: Vós sois o sal da terra. Esta qualidade de preservar, realçar e transformar o ambiente ao redor é uma marca distintiva dos escolhidos, que funcionam como agentes de mudança divina onde quer que sejam plantados por Deus. A sétima e última marca secreta que revela que você é um escolhido de Deus é a experiência de sincronização divina constante em sua vida. Uma sequência aparentemente infinita de coincidências que são claramente orquestradas por uma mão divina. Esta marca se manifesta através de conexões providenciais, timing perfeito em eventos aparentemente não relacionados, e um padrão consistente de estar no lugar certo, na hora certa, encontrando as pessoas certas, de formas que desafiam explicações estatísticas normais. Esta sincronização divina se manifesta de múltiplas formas fascinantes na vida cotidiana do escolhido. Pode aparecer como encontros casuais, com pessoas que se revelam cruciais para o próximo passo de sua jornada espiritual ou profissional. Pode se manifestar através de livros que aparecem exatamente quando contêm a informação que o escolhido precisa, de oportunidades que surgem precisamente quando ele está preparado para elas, ou de recursos que se materializam exatamente quando são necessários. A marca também se revela através de confirmações divinas múltiplas para decisões importantes. Quando o escolhido está buscando direção de Deus sobre uma questão significativa, ele frequentemente recebe confirmação através de várias fontes independentes. Uma pregação que aborda exatamente sua situação, uma passagem bíblica que salta da página durante a leitura devocional, um conselho de um amigo que não conhece sua situação, e até mesmo circunstâncias que se alinham de forma que só podem ser interpretadas como confirmação divina. Esta sincronização frequentemente inclui proteção providencial de perigos que o escolhido nem sequer percebe. Atrasos inexplicáveis que o impedem de estar em locais onde acidentes posteriormente ocorrem, mudanças de planos de última hora que o desviam de situações perigosas, ou coincidências que o colocam em posições de segurança quando ameaças se materializam. Esta proteção frequentemente só é reconhecida retrospectivamente. A marca também se manifesta através de provisão sobrenatural, que chega exatamente no momento de necessidade. Recursos financeiros que aparecem precisamente quando contas precisam ser pagas. Oportunidades de trabalho que surgem exatamente quando a renda é necessária. Ou presentes inesperados que suprem necessidades específicas sobre as quais o escolhido pode nem ter compartilhado com outros. Esta provisão frequentemente vem através de canais tão incomuns que só pode ser atribuída à intervenção divina. A sincronização divina se estende também ao timing perfeito de eventos de aprendizado e crescimento. O escolhido frequentemente se encontra em situações que, embora desafiadoras, fornecem exatamente as lições que ele precisa aprender para sua próxima fase de desenvolvimento. Provações chegam quando ele está pronto para crescer através delas. Oportunidades de ministério aparecem quando ele está preparado para assumi-las. Uma das manifestações mais impressionantes desta marca é a forma como eventos aparentemente não relacionados se conectam para criar resultados que não poderiam ter sido planejados humanamente.
O escolhido pode descobrir que uma série de eventos aparentemente aleatórios se combinam de forma intricada para produzir um resultado que é claramente benéfico e alinhado com o propósito de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta promessa se manifesta de forma particularmente evidente na vida dos escolhidos através desta marca de sincronização divina constante. Após explorar estas 7 marcas secretas que revelam a eleição divina, é crucial entender como reconhecer e confirmar a presença destas características em sua própria vida, bem como compreender o que fazer quando você identifica algumas ou todas estas marcas operando através de você. O reconhecimento adequado destas marcas não é um exercício de orgulho espiritual ou autopromoção, mas uma responsabilidade sagrada de compreender e abraçar o chamado que Deus colocou sobre sua vida. O primeiro passo no reconhecimento destas marcas é a autoavaliação honesta e oração sincera. O escolhido deve examinar sua vida com honestidade, identificando padrões consistentes que se alinham com as marcas descritas, em vez de buscar interpretações forçadas de experiências isoladas. É importante distinguir entre características genuínas da eleição divina e desejos pessoais de ser especial ou importante. As verdadeiras marcas de eleição frequentemente vêm acompanhadas de humildade crescente, não de orgulho espiritual. É essencial buscar confirmação através de mentores espirituais maduros e líderes confiáveis que podem oferecer perspectiva objetiva sobre as experiências e características que você observa em sua vida. Estes conselheiros devem ser pessoas que conhecem você bem, que demonstram frutos espirituais consistentes em suas próprias vidas e que têm experiência em discernir questões espirituais. Sua confirmação ou orientação corretiva são valiosas para manter perspectiva equilibrada. Outra forma importante de confirmação vem através da observação dos frutos que estas marcas produzem. Marcas genuínas de eleição divina consistentemente produzem frutos que glorificam a Deus, edificam outros e avançam o reino. Se as experiências que você interpreta como marcas de eleição estão produzindo orgulho, divisão, manipulação de outros ou centralização em si mesmo, é provável que você precise reavaliar sua interpretação ou buscar purificação de motivos. É também crucial entender que nem todos os escolhidos experimentarão todas estas marcas com a mesma intensidade ou clareza. Deus distribui dons e marcas de eleição de acordo com seu plano específico para cada indivíduo. Alguns podem experimentar certas marcas de forma muito pronunciada, enquanto outras são mais sutis. Esta variação não indica diferentes níveis de valor ou importância diante de Deus, mas reflete a diversidade de papéis e propósitos dentro do corpo de Cristo. Quando você reconhece genuinamente estas marcas em sua vida, a resposta apropriada é gratidão humilde, combinada com consagração renovada. O reconhecimento de eleição divina deve levar a maior dependência de Deus, não a autossuficiência. Deve resultar em maior desejo de santidade e obediência, não em relaxamento de padrões espirituais. Deve gerar maior compaixão e serviço aos outros, não em isolamento ou sensação de superioridade. É importante também entender que o reconhecimento destas marcas vem com responsabilidade intensificada. Aqueles que reconhecem sua eleição divina são chamados a administrar fielmente os dons e responsabilidades que acompanham essa eleição. Há uma prestação de contas maior para aqueles que receberam mais, e o reconhecimento consciente de eleição divina aumenta essa responsabilidade.
Compreender e reconhecer as marcas secretas de eleição divina é apenas o primeiro passo em uma jornada muito maior de responsabilidade e administração fiel desses dons extraordinários que Deus concedeu. Com o reconhecimento das marcas, vem uma responsabilidade solene de administrá-las de forma que honre a Deus, sirva aos outros e cumpra os propósitos divinos para os quais elas foram concedidas. Esta administração requer maturidade espiritual, sabedoria prática e uma dependência contínua da orientação do Espírito Santo. A primeira responsabilidade crucial é manter humildade genuína diante da realidade destas marcas. É fácil para o orgulho se infiltrar quando alguém reconhece que possui características que o distinguem espiritualmente. No entanto, a verdadeira maturidade espiritual reconhece que estas marcas são dons imerecidos da graça de Deus, não conquistas pessoais ou evidências de superioridade intrínseca. O escolhido deve constantemente lembrar que estas marcas foram concedidas para serviço, não para status, e para glorificar a Deus, não para elevar o portador. A administração adequada também requer desenvolvimento de discernimento sobre quando e como operar nestas marcas. Nem toda situação requer a manifestação plena de todas as marcas de eleição. Sabedoria espiritual inclui conhecer quando ser discreto versus quando ser mais aberto sobre experiências espirituais, quando compartilhar revelações versus quando mantê-las em oração, e quando usar influência espiritual versus quando permitir que outros cresçam através de suas próprias experiências com Deus. É essencial estabelecer limites saudáveis para proteger tanto o próprio bem-estar quanto a eficácia das marcas. A atração magnética e influência transformadora que acompanham a eleição divina podem facilmente levar ao esgotamento se não forem administradas com sabedoria. O escolhido deve aprender a dizer não quando apropriado, a programar tempo para a renovação pessoal e a evitar se tornar dependência principal de outras pessoas para necessidades que deveriam ser supridas por Deus. A administração fiel também inclui investimento contínuo no próprio crescimento espiritual e desenvolvimento de caráter. As marcas de eleição divina não são estáticas. Elas podem crescer em intensidade e eficácia conforme o portador amadurece espiritualmente. Isto requer disciplinas espirituais consistentes, busca contínua por santidade e disposição para enfrentar áreas de crescimento pessoal que podem ser reveladas através do processo de administrar estas marcas. É crucial desenvolver prestação de contas apropriada com líderes espirituais maduros que podem fornecer orientação, correção quando necessária e confirmação quando o escolhido está operando adequadamente em suas marcas. Esta prestação de contas protege contra distorções, mantém perspectiva saudável e fornece apoio durante períodos difíceis que inevitavelmente acompanham a vida de alguém que carrega a eleição divina. A administração adequada também requer educação sobre os perigos e armadilhas que podem acompanhar estas marcas. O conhecimento antecipado sobre tentações como orgulho espiritual, manipulação de outros, busca por reconhecimento ou uso das marcas para ganho pessoal pode ajudar o escolhido a evitar estes erros comuns. É importante entender que a administração destas marcas frequentemente requer sacrifício pessoal significativo. Chegando ao clímax desta revelação sobre as marcas secretas que identificam os escolhidos de Deus, é essencial compreender que estas marcas não são fins em si mesmas, mas indicadores de um destino eterno e um propósito transcendente que se estende muito além desta vida terrena. Aqueles que carregam estas marcas foram separados não apenas para uma vida de serviço temporário, mas para um papel eterno no plano cósmico de Deus que se desenrolará através dos séculos vindouros.
O destino eterno dos portadores destas marcas está intrinsecamente ligado ao estabelecimento e administração do reino de Deus, tanto na terra quanto nos céus. As Escrituras revelam que aqueles que são fiéis em responsabilidades terrenas serão confiados com responsabilidades celestiais muito maiores. As marcas de eleição divina que se manifestam nesta vida são preparação e treinamento para papéis de liderança, autoridade e ministério que se estenderão através da eternidade. Esta perspectiva eterna deve transformar como o escolhido vê tanto seus sucessos quanto seus fracassos presentes. Cada desafio enfrentado fielmente, cada tentação resistida, cada momento de dependência de Deus durante dificuldades está contribuindo para um desenvolvimento de caráter que será relevante para responsabilidades eternas. Mesmo os fracassos, quando tratados com arrependimento genuíno e dependência renovada de Deus, contribuem para o desenvolvimento de humildade e compaixão. O propósito eterno também inclui a participação na obra contínua de redenção e restauração, que se estenderá através dos séculos vindouros. As marcas de eleição divina capacitam o escolhido não apenas para ministério presente, mas para papéis na regeneração cósmica que Deus está orquestrando. A capacidade de discernir espíritos, exercer influência transformadora e operar em revelação profética serão relevantes não apenas para situações terrestres presentes, mas para a administração de domínios celestiais futuros. É importante compreender que este destino eterno não é garantido automaticamente pela posse das marcas, mas está condicionado à fidelidade presente. As marcas são indicadores de potencial e chamado, mas a realização plena do destino eterno requer perseverança através de provações, administração fiel de responsabilidades presentes e crescimento contínuo em santidade e dependência de Deus. O destino eterno dos escolhidos também inclui participação na íntima família de Deus, de formas que transcendem a experiência comum de salvação. Assim como Jesus distinguiu entre servos e amigos, baseado no nível de intimidade e confiança, há níveis de proximidade e responsabilidade no reino eterno, que correspondem à fidelidade e maturidade desenvolvidas durante a vida terrena. As marcas de eleição divina indicam um chamado para este nível mais profundo de relacionamento e responsabilidade. A compreensão do destino eterno também deve gerar compaixão profunda por aqueles que não carregam estas marcas. O escolhido reconhece que seu chamado especial não o torna superior, mas o torna responsável por servir e abençoar outros. Seu destino eterno está ligado não apenas à sua própria fidelidade, mas ao impacto que ele tem na vida de outros e no avanço do reino de Deus. Finalmente, a perspectiva do destino eterno deve gerar esperança inabalável durante períodos difíceis. Quando as responsabilidades parecem esmagadoras, quando a oposição é intensa ou quando o caminho é incerto, a compreensão de que estas experiências são preparação para a glória eterna fornece força para perseverar. Chegamos ao fim de mais uma revelação extraordinária aqui no Tesouros da Bíblia. Se você se identificou com algumas ou todas estas 7 marcas secretas, a inquietação espiritual constante, a percepção espiritual aguçada, a atração magnética involuntária, a resistência sobrenatural às influências negativas, os sonhos e revelações proféticas, a influência transformadora involuntária e a sincronização divina constante, então você tem em suas mãos confirmações poderosas de que foi escolhido por Deus para um propósito eterno e transcendente. Estas marcas não são motivo para o orgulho, mas para a humildade profunda e consagração renovada.
Elas são indicadores de que Deus confiou em você responsabilidades especiais e o separou para um destino que se estende muito além desta vida terrena. Cada marca é um presente sagrado que deve ser administrado com sabedoria, usado para servir outros e desenvolvido através de dependência contínua de Deus. Lembre-se de que reconhecer estas marcas é apenas o início de uma jornada muito maior. Com o reconhecimento vem responsabilidade, com os dons vem prestação de contas, e com o chamado vem a necessidade de fidelidade diária. Você foi escolhido não para ser admirado, mas para ser um instrumento poderoso nas mãos do Criador. Agora é sua vez de agir. Se esta revelação tocou profundamente seu coração e trouxe clareza sobre sua identidade espiritual, compartilhe este vídeo com outros que podem estar questionando seu próprio chamado. Deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nossas revelações. Comente abaixo contando qual destas marcas mais ressoa com sua experiência e como Deus tem usado você como seu escolhido. Sua participação fortalece nossa comunidade e ajuda esta mensagem a alcançar mais corações que precisam desta confirmação. Lembre-se sempre, ser escolhido por Deus é o maior privilégio e a maior responsabilidade que existe. Caminhe com humildade, sirva com amor e mantenha seus olhos fixos no destino eterno que Ele preparou para você. As marcas que você carrega são sagradas. Use-as para sua glória e para o bem de seu reino. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em um tema que toca a alma de muitos que trilham um caminho de fé profundo. As dores e provações que parecem ser exclusivas daqueles que foram chamados e escolhidos por Deus. Há momentos na jornada cristã em que o peso das dificuldades parece se intensificar, como se uma força invisível testasse a cada passo a resiliência e a devoção dos corações mais sinceros. Mas será que essas provações são meras coincidências ou existe um propósito divino, um plano maior por trás de cada lágrima, de cada desilusão, de cada momento de solidão que apenas os escolhidos parecem sentir? Se você, em algum ponto de sua caminhada com Deus, sentiu que os desafios que surgem são de uma natureza que poucos conseguem compreender, que a sua fé é posta à prova de maneiras que o isolam do comum, então este vídeo é feito especialmente para você. Fique conosco até o final, pois há uma mensagem poderosa e transformadora esperando para tocar seu espírito, um ensinamento que revelará a beleza e o propósito por trás de cada cicatriz. Antes de prosseguirmos para esta revelação, peço que você se junte ao nosso propósito, já deixe seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e no final deste vídeo, deixe também seu comentário dizendo de qual cidade você fala. Sua interação é vital, pois ela não apenas fortalece esta mensagem, mas também nos ajuda a alcançar mais corações sedentos por essas verdades. Prepare-se para uma jornada de reflexão e fortalecimento espiritual. Vamos começar. A primeira e talvez uma das mais visíveis prova que os escolhidos de Deus frequentemente enfrentam é a rejeição, muitas vezes vinda de onde menos se espera, e a profunda incompreensão de seu propósito. Desde os primórdios da história bíblica, vemos um padrão claro: aqueles que são separados para um propósito divino, que carregam um chamado especial em suas vidas, invariavelmente se deparam com o afastamento e a falta de entendimento daqueles que antes lhes eram próximos.
Amigos de longa data podem começar a se afastar, incapazes de compreender a profundidade de sua fé ou as escolhas que você faz em obediência a Deus. Familiares, que deveriam ser seu porto seguro, podem olhar com estranhamento, questionando suas decisões e até mesmo zombando de sua devoção, pois não conseguem enxergar a dimensão espiritual que guia seus passos. A sociedade, em sua busca por prazeres efêmeros e validação mundana, muitas vezes os vê como excêntricos, diferentes ou até mesmo fanáticos, simplesmente por não se conformarem com os padrões estabelecidos de sucesso, felicidade e realização. Não é uma tarefa fácil carregar um propósito que transcende o entendimento humano. Uma missão que nem sempre pode ser articulada em palavras ou justificada pela lógica terrena e que exige uma renúncia constante ao que o mundo oferece. Essa dor da rejeição é intrínseca à jornada do escolhido, porque a visão que Deus implanta em seu coração vai muito além do comum. Enquanto a maioria das pessoas está focada no aqui e agora, nos bens materiais, no status social e na gratificação instantânea, Deus coloca nos escolhidos sonhos e missões que se estendem à eternidade, propósitos que envolvem sacrifício, renúncia e uma perspectiva celestial. Essa diferença fundamental de valores e prioridades cria um abismo, um afastamento natural. A rejeição não é um sinal de que você está no caminho errado, mas sim uma confirmação de que você está seguindo um caminho que é estreito e distinto, um caminho que poucos ousam trilhar. Pense em figuras como Noé, que foi ridicularizado por construir uma arca em terra seca, uma obra que parecia insana para os olhos humanos, mas era pura obediência divina. Ou Jeremias, o profeta chorão, cuja mensagem de arrependimento era constantemente ignorada e cujo sofrimento era imenso, sendo até mesmo preso e maltratado por pregar a verdade de Deus. Eles foram rejeitados, mas estavam cumprindo o plano de Deus. O peso da rejeição pode parecer esmagador e solitário, deixando cicatrizes profundas na alma, pois o ser humano anseia por aceitação e pertencimento. No entanto, é crucial entender que há um propósito soberano por trás de cada porta que se fecha e de cada pessoa que se afasta. Deus está, através dessa dor, moldando o caráter do escolhido, purificando suas motivações e ensinando-o a depender unicamente dele, e não da aprovação humana. A rejeição, embora dolorosa, é um processo de lapidação que prepara o escolhido para algo muito maior. Um propósito que só pode ser alcançado quando o coração está completamente desapegado das validações terrenas e firmemente ancorado na aprovação divina. É a dor que ensina a verdadeira liberdade em Cristo, a liberdade de ser quem Deus o chamou para ser, independentemente do que o mundo ou as pessoas pensem, e a encontrar sua identidade e valor exclusivamente no Criador. A incompreensão, por sua vez, é a faceta interna dessa rejeição. É a sensação de que, mesmo quando se tenta explicar, as palavras não alcançam a profundidade do que se vive. É ser mal interpretado, ter suas intenções questionadas e até mesmo ser alvo de calúnias por causa da fé. Jesus alertou sobre isso quando disse em João, capítulo 15, versículo 18: Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Ele próprio foi incompreendido e rejeitado em Nazaré, sua cidade natal, e até seus irmãos demoraram a crer nele. Essa dor da incompreensão não é um sinal de que você está errado, mas muitas vezes uma confirmação de que você está no caminho certo, um caminho que diverge das expectativas e da lógica mundana. Deus usa essa incompreensão para fortalecer a fé do escolhido, para que ele aprenda a depender não da validação humana, mas da aprovação divina, e para que sua identidade esteja firmemente alicerçada em Cristo.
A rejeição e a incompreensão frequentemente pavimentam o caminho para uma dor ainda mais profunda e persistente, a solidão. Muitos escolhidos de Deus atravessam longos períodos em que se sentem profundamente incompreendidos e isolados, como se estivessem caminhando por um deserto onde ninguém mais enxerga a fonte de água que Deus colocou em seus corações. Essa solidão não é meramente a ausência de companhia física, embora isso possa ocorrer. É uma sensação de isolamento espiritual, uma percepção de que a profundidade de sua fé, a intensidade de suas lutas internas e a magnitude de seu chamado são inatingíveis ou ininteligíveis para aqueles ao seu redor. É como se vivessem em um mundo diferente, com uma linguagem que poucos falam, uma perspectiva que poucos compartilham. Essa dor é amplificada pela consciência de que o caminho do escolhido é, por natureza, um caminho estreito que diverge das amplas avenidas que a maioria das pessoas percorre. Enquanto muitos buscam apenas o agora, os escolhidos enxergam e buscam a eternidade. E essa diferença de visão pode gerar um profundo sentimento de deslocamento. Há momentos em que o escolhido sente que não pode compartilhar certas batalhas ou revelações, porque poucos os entenderiam. E até mesmo em comunidades de fé, essa sensação pode surgir, pois o chamado de Deus para cada pessoa é único, e às vezes não há quem compreenda a intensidade dessa jornada. Mas é vital compreender que essa solidão não é um sinal de abandono divino. Pelo contrário, ela é uma parte intrínseca e necessária do processo de fortalecimento espiritual. É no silêncio do isolamento que a voz de Deus se torna mais clara e a dependência humana é substituída pela dependência divina. O próprio Jesus, o escolhido por excelência, enfrentou momentos de solidão avassaladora, especialmente no Getsêmani. Naquela noite de angústia indescritível, sabendo que a cruz estava iminente e que o peso dos pecados da humanidade recairia sobre ele, Jesus orou sozinho. Seus discípulos mais próximos, aqueles que caminhavam com ele diariamente, que testemunharam seus milagres e ouviram suas parábolas, adormeceram no momento mais crucial de sua aflição, incapazes de permanecer vigilantes com ele por sequer uma hora. Foi nesse silêncio, nessa solidão imposta pela incompreensão de seus próprios seguidores, que ele se rendeu completamente à vontade do Pai, demonstrando uma dependência total de Deus. A solidão, embora dolorosa, é uma preparação para que a fé se torne inabalável. Quando não há ninguém por perto para se apoiar, é quando o escolhido aprende a depender única e exclusivamente de Deus. Essa dor o força a buscar uma intimidade mais profunda com o Criador, a encontrar nele o consolo, a direção e a companhia que o mundo não pode oferecer. É nesse deserto de solidão que Deus molda o caráter, purifica as motivações e ensina o escolhido a ouvir sua voz acima de todas as outras. A solidão espiritual não é um castigo, mas um convite à dependência total de Deus, um caminho para uma fé que não se abala pelas circunstâncias ou pela ausência de apoio humano, mas que se fortalece na presença constante e soberana do Altíssimo, preparando o escolhido para um propósito maior que só pode ser cumprido com uma fé inabalável e uma dependência exclusiva do Senhor. Ser escolhido por Deus não significa estar imune às batalhas internas. Na verdade, para muitos, essa é uma das dores mais intensas e persistentes. A terceira prova dolorosa que os escolhidos de Deus sentem é o conflito constante contra a própria carne, uma guerra diária entre o espírito que anseia pela santidade e os desejos humanos que parecem nunca desaparecer completamente. Há uma sede profunda de agradar a Deus, de viver uma vida que o glorifique, de buscar a pureza e a justiça, mas ao mesmo tempo há fraquezas, tentações e inclinações para o pecado que se manifestam de maneiras sutis
e, por vezes, avassaladoras. Essa luta não é um sinal de fraqueza espiritual ou de que o escolhido está no caminho errado. Pelo contrário, é um indicativo da consciência espiritual aguçada que só aqueles que realmente pertencem a Deus possuem. Quem não foi despertado pelo Espírito Santo pode viver em conformidade com os desejos da carne sem grande perturbação. Mas para o escolhido, cada deslize, cada pensamento impuro, cada atitude egoísta gera uma dor profunda, um remorso que o impulsiona ao arrependimento e à busca por mais de Deus. O apóstolo Paulo, um dos maiores exemplos de um escolhido e de um servo de Deus, descreveu essa luta de forma clara e honesta em Romanos capítulo 7, versículo 19, ao declarar: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa confissão poderosa de Paulo revela que mesmo os mais dedicados e espirituais enfrentam essa batalha interna. Ele reconhecia que a carne sempre guerreia contra o espírito e que essa luta é uma realidade constante na vida cristã. Essa dor da batalha contra a carne pode ser exaustiva, levando a momentos de frustração, desânimo e até mesmo questionamento da própria salvação. No entanto, é precisamente essa luta que demonstra que o Espírito Santo está operando dentro do escolhido, gerando um desejo por santidade e uma aversão ao pecado. Os escolhidos não ignoram suas falhas, mas as enfrentam de frente, buscando a cada dia mais a presença de Deus, a força do Espírito e a purificação através da palavra. Essa dor é um lembrete constante da necessidade de depender da graça de Deus e de não confiar na própria força. Ela impulsiona o escolhido a uma vida de oração mais fervorosa, a um estudo mais profundo das Escrituras e a uma vigilância constante sobre seus pensamentos e ações. É através dessa batalha que o caráter é forjado, a humildade é cultivada e a dependência de Cristo se torna inegável. A dor do conflito contra a carne, paradoxalmente, é um sinal de vida espiritual. Uma prova de que o processo de santificação está em andamento e que Deus está trabalhando para conformar o escolhido à imagem de seu Filho, purificando-o e fortalecendo-o para o propósito divino para o qual foi chamado. A quarta prova, e uma das mais difíceis para os escolhidos de Deus, é a necessidade dolorosa da renúncia e do sacrifício pessoal. Aqueles que foram chamados por Deus vivem em constante decisão entre o que querem para si e o que Deus quer para eles, e muitas vezes isso significa abrir mão de coisas que para a lógica humana parecem boas, mas que não contribuem para o propósito divino. Renunciar não é apenas deixar para trás hábitos ruins ou velhos costumes. Envolve também sacrificar oportunidades, relações, sonhos pessoais e até mesmo ambições legítimas que, embora não sejam pecaminosas em si, podem desviar o escolhido do caminho estreito que Deus traçou. É um processo doloroso porque vai contra a natureza humana que busca conforto, realização imediata, reconhecimento e a satisfação dos próprios desejos. No entanto, quem realmente foi chamado por Deus sente essa dor e entende que, mesmo difícil, essa escolha traz um propósito maior e uma recompensa eterna. Essa dor nem sempre é compreendida pelos outros. Muitas vezes, aqueles ao redor não entendem por que um escolhido decide seguir um caminho mais difícil, resistir a certas tentações ou até mesmo dizer não para coisas que parecem inofensivas e que o mundo oferece livremente. Eles podem ser vistos como radicais, privando-se desnecessariamente ou até mesmo perdendo oportunidades de ser feliz. Mas a verdade é que essa renúncia não é uma perda, e sim um investimento naquilo que é eterno, uma troca do passageiro pelo permanente. Pense em Abraão, que foi chamado a deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai
para ir a uma terra que Deus lhe mostraria, sem saber para onde ia. Ele renunciou à segurança e ao conforto do conhecido para seguir uma promessa. Ou em Moisés, que renunciou aos tesouros do Egito e à posição de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado, como mostra em Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Essas renúncias foram dolorosas, mas essenciais para o cumprimento do propósito divino em suas vidas. A dor da renúncia é um processo de purificação das motivações. Ela ensina o escolhido a não se apegar às coisas deste mundo, a não colocar sua esperança em bens materiais, em status ou em relacionamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus. Ela revela onde o coração está verdadeiramente e força o escolhido a realinhar suas prioridades com as prioridades do reino de Deus. É um convite à morte do eu, para que Cristo possa viver plenamente através dele. Essa dor, embora aguda, é um selo da autenticidade do chamado, pois a vida de um verdadeiro seguidor de Cristo é marcada pela cruz, pelo sacrifício e pela entrega total. É através da renúncia que o escolhido experimenta uma liberdade maior em Deus, uma liberdade de ser guiado pelo Espírito, de viver para um propósito que transcende o próprio ego e de encontrar a verdadeira satisfação na obediência e na comunhão com o Criador. A dor do sacrifício pessoal é o preço da glória que está por vir e a semente de uma colheita abundante no reino de Deus. Uma das dores mais profundas e desafiadoras para os escolhidos de Deus é a angústia da espera, muitas vezes acompanhada pelo que parece ser o silêncio divino. Em um mundo que exige respostas rápidas, gratificação instantânea e soluções imediatas para cada problema, aqueles que confiam no Senhor frequentemente se veem em períodos de espera que parecem intermináveis. Pode ser a espera por uma resposta a uma oração fervorosa, por uma mudança em uma situação impossível, por uma promessa específica de Deus se cumprir, ou pela manifestação de um propósito divino que parece demorar a se concretizar. Essa espera gera angústia, ansiedade, impaciência e, em alguns momentos, a terrível sensação de que nada está acontecendo, de que Deus se esqueceu ou não está ouvindo. A mente se enche de dúvidas, o coração fica inquieto e muitas vezes a sensação de estagnação é esmagadora. Como seguir confiando quando nada parece acontecer? O rei Davi, um dos maiores exemplos de um escolhido de Deus, passou anos fugindo de Saul, vivendo como um fugitivo no deserto, antes de finalmente assumir o trono de Israel, para o qual havia sido ungido desde sua juventude. José, antes de se tornar governador do Egito e salvar sua família da fome, enfrentou traições de seus próprios irmãos, anos de prisão injusta e incerteza, sendo esquecido até mesmo por aqueles a quem ajudou na prisão. Ambos precisaram aprender que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que seus caminhos são mais altos que os nossos, mas que Ele nunca falha em cumprir suas promessas. O silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele está trabalhando nos bastidores, muitas vezes de maneiras que o escolhido não consegue discernir. Ele não muda a situação imediatamente porque, primeiro, precisa mudar algo dentro da própria pessoa. Paciência, resiliência, humildade, fé inabalável e uma dependência total dele são forjadas nesse processo de espera. A espera dói, mas também prepara. É nesse tempo que os escolhidos aprendem a confiar plenamente em Deus, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo quando a lógica humana grita o contrário. Muitos tentam encontrar atalhos, acelerar o processo, forçar situações ou tomar o controle da própria vida,
Mas os escolhidos aprendem por meio da dor que tentar tomar as rédeas pode gerar ainda mais sofrimento e desviar do plano perfeito de Deus. Abraão tentou apressar a promessa de Deus tendo um filho com Agar, e isso trouxe consequências difíceis e duradouras para sua família e para a história de Israel. Mas aqueles que confiam e esperam no Senhor, mesmo sem entender, colhem frutos que vão além do esperado. A angústia da espera é uma dor que molda os escolhidos, mas também é uma prova de que há algo maior reservado para eles, um propósito que só pode ser alcançado quando o coração está completamente alinhado com o tempo e a vontade de Deus. É nesse período que a fé é testada e purificada, tornando-se mais forte e resiliente, pronta para suportar as maiores glórias que Deus tem para derramar. A sexta prova, e uma das mais dilacerantes para os escolhidos de Deus, é a dor da separação e do abandono. Conforme alguém avança no caminho com Deus, crescendo em fé e em propósito, nem todos ao redor conseguem ou querem acompanhar essa jornada. Isso pode levar a separações dolorosas de pessoas, sonhos, amizades e até mesmo relacionamentos que em outro tempo pareciam essenciais. Muitas vezes, Deus permite que certas pessoas saiam da vida dos escolhidos porque elas não foram chamadas para a mesma jornada ou porque sua presença se tornou um obstáculo ao propósito divino. O coração humano cria laços e anseia por manter conexões, e por isso o rompimento dessas ligações é uma dor aguda, uma sensação de perda e, por vezes, de abandono. No entanto, com o tempo e a perspectiva divina, percebe-se que certas partidas foram, na verdade, livramentos, preparações para algo maior, ou até mesmo um ato de misericórdia de Deus para proteger o escolhido de influências ou caminhos que o desviariam de sua vontade. Jesus viveu essa realidade de forma intensa. Mesmo entre os 12 discípulos, havia aqueles que não compreenderam totalmente sua missão, e no momento mais crítico de sua vida, ele foi abandonado por todos, negado por Pedro e traído por Judas. Essa experiência de abandono, mesmo por aqueles que ele amou e ensinou, mostra que muitas vezes o caminho da obediência a Deus envolve caminhar sozinho, carregando o peso de uma missão que poucos podem ou querem compartilhar. A dor da separação é amplificada pela sensação de que o escolhido está sendo deixado para trás ou que está perdendo algo valioso. Pode haver questionamentos sobre o porquê de Deus permitir tal afastamento e uma luta interna para aceitar que nem todos estão destinados a permanecer ao seu lado em todas as fases da jornada. No entanto, é precisamente nessa dor que Deus ensina uma lição vital: a dependência dele acima de tudo e de todos. Há uma promessa inabalável: Deus nunca abandona os seus escolhidos, mesmo quando as pessoas vão embora. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito: "Nunca te deixarei, nem te desampararei." O vazio deixado por algumas separações, Deus preenche com sua presença, sua paz, novas direções e muitas vezes com novas conexões que estão mais alinhadas com o propósito divino. Essa dor de separação é um processo de refinamento, onde o escolhido aprende a não colocar sua segurança ou identidade em relacionamentos humanos, mas unicamente em Deus. Ela o força a desapegar-se do que é terreno e a apegar-se ao que é celestial. É uma prova de fé que ensina a confiar que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele está sempre trabalhando para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, como mostra em Romanos capítulo 8, versículo 28. A dor do abandono se transforma em um testemunho da fidelidade de Deus e a separação em um caminho para uma maior intimidade com o Criador, que é o único que nunca nos deixará nem nos desamparará. A sétima e talvez a mais constante das dores para os escolhidos de Deus é o peso do chamado e da responsabilidade divina.
Não se trata apenas das provações que vêm de fora, mas do fardo interno de saber que se é um instrumento nas mãos de Deus, com um propósito específico e uma missão a cumprir. Uma vez que o chamado de Deus é revelado e aceito, a vida do escolhido deixa de ser apenas sua. Ela passa a ser um projeto divino com implicações eternas. Esse peso se manifesta na consciência de que há uma obra a ser feita, uma mensagem a ser entregue, vidas a serem impactadas, e que a negligência ou o desvio desse propósito trazem uma profunda inquietação espiritual. É a dor de saber que se é responsável por algo que transcende a própria capacidade humana, algo que exige uma entrega total e uma dependência contínua do poder de Deus. Pense em Moisés, que relutou em aceitar o chamado para libertar Israel do Egito, sentindo-se incapaz e com medo de não ser ouvido pelo faraó e pelo seu próprio povo, questionando sua própria eloquência e liderança, como vemos em Êxodo capítulo 4, versículo 10, onde ele diz: "Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda de depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua." Citei, ou em Jonas, que tentou fugir de sua responsabilidade profética de pregar em Nínive apenas para ser engolido por um grande peixe. E, por fim, ter que cumprir o que Deus lhe havia ordenado, compreendendo a futilidade de resistir ao chamado divino. Essas histórias bíblicas ilustram o peso do chamado e a inevitabilidade de sua execução. O escolhido não pode simplesmente ignorar ou abandonar seu propósito sem sentir uma profunda inquietação espiritual. Uma sensação de que está negligenciando algo de imensa importância. Esse fardo pode levar a momentos de grande ansiedade, de medo de não estar à altura da tarefa, de sentir que a missão é grande demais para suas próprias forças e talentos limitados. Há uma pressão constante para ser fiel, para ser santo, para ser sal e luz em meio à corrupção e para não comprometer a glória de Deus. Essa dor da responsabilidade é, na verdade, um sinal da seriedade com que Deus os vê e da importância de sua contribuição para o seu reino. Ela impulsiona o escolhido a buscar constantemente a sabedoria divina, a depender do poder do Espírito Santo e a permanecer humilde, reconhecendo que a obra é de Deus e que ele é apenas um vaso, um instrumento nas mãos do oleiro. O peso do chamado não é para esmagar, mas para impulsionar a dependência total de Deus. É uma dor que, ao invés de paralisar, estimula o crescimento espiritual, a busca por mais conhecimento da palavra e uma vida de oração fervorosa. É a dor que lembra ao escolhido que ele não vive mais para si mesmo, mas para aquele que o chamou, e que sua vida tem um significado e um impacto que transcendem o tempo e o espaço, ecoando a eternidade. É a prova de que Deus confia no escolhido, e que através dele, grandes coisas serão realizadas para a glória do seu nome. Chegamos ao fim de mais um vídeo transformador aqui no canal Tesouros da Bíblia. E as lições que podemos extrair dessas dores que apenas os escolhidos de Deus sentem são imensas e profundamente significativas. Se você tem se sentido pressionado, incompreendido, solitário, exausto ou angustiado por alguma dessas situações que mencionamos, lembre-se com toda a sua fé: cada dor, cada provação, cada lágrima derramada tem um propósito divino e soberano na sua vida. Os escolhidos de Deus não são poupados do fogo, mas são forjados nele. Esse processo de lapidação, embora intenso e muitas vezes doloroso, tem um resultado glorioso, uma versão mais forte, mais resiliente, mais fiel e inabalavelmente mais próxima do plano perfeito que o nosso Pai Celestial tem para a sua vida. Sua jornada é única, e suas dores são parte do seu testemunho, um selo da sua identidade como escolhido. Agora
É a sua vez de agir e fazer a diferença. Se você se identificou com algum dos desafios que exploramos hoje, se essa palavra tocou seu coração e trouxe conforto ou encorajamento, não aguarde apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também precisa dessa mensagem de esperança e fortalecimento. Seja um canal de bênção na vida de outra pessoa, levando luz onde há escuridão e encorajamento onde há desânimo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, este é o momento. Faça isso agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo valioso que preparamos para você e, por favor, comente abaixo. Diga-nos qual dessas dores você mais sente em sua jornada com Deus e compartilhe o que Ele tem feito em sua vida através dessas provações. Sua experiência pode inspirar e encorajar muitos outros, mostrando que não estão sozinhos nessa caminhada. Lembre-se sempre, meu irmão e irmã em Cristo, quando as dores surgirem, quando o caminho parecer solitário e as provações se intensificarem, você pode confiar plenamente no Senhor. Ele está com você em cada passo, em cada lágrima, em cada batalha, e Ele nunca o abandonará. Fique firme na fé, pois os melhores tempos, os tempos de colheita e de manifestação da glória de Deus, estão por vir. Deus abençoe a todos abundantemente e até o nosso próximo vídeo.